Esta discussão sobre o que é legítimo num governo interino está nas ruas em todo o país. Apesar do caráter provisório, o governo interino de Michel Temer está promovendo um verdadeiro desmanche da estrutura e dos projetos do governo da presidenta Dilma Rousseff. Especialistas alertam, podem estar de acordo com a lei, mas isso não significa que as mudanças são legítimas. É importante lembrar que Dilma está apenas afastada, enquanto aguarda o julgamento do impeachment, que vai determinar se ela será ou não deposta. Todo governo é legal e legítimo? O princípio da legalidade, em palavras simples, significa estar de acordo com a lei. Já a legitimidade diz respeito ao sentimento, à força, vamos dizer assim, à adesão que a população, o povo tem aos governantes em geral, que isto se dá por intermédio das eleições, né? Regulares, limpas, transparentes, etc. Para este sociólogo, o governo interino de Michel Temer é legal, mas ilegítimo. É ilegítimo porque não teve necessariamente um acesso ao poder por vias das eleições. É evidente que os 54 milhões de votos que a presidenta Dilma teve foi nela e foi um projeto de governo encabeçado por ela e não por Temer. Está se desenhando um outro governo que não é o mesmo que foi eleito lá no final de 2014. Em 2 semanas, Temer desmontou a estrutura do governo Dilma, extinguiu ministérios, suspendeu programas sociais e anunciou um programa de ajuste fiscal que penaliza os setores mais pobres da população. E o impeachment da presidenta Dilma ainda nem foi julgado pelo Senado. O professor de Direito aponta que a Constituição não impede que o governo interino faça mudanças. Não existe uma legislação ou que estabeleça a proibição de um presidente interino revogar a legislação de um presidente eleito. Na medida em que a presidente ainda não se afastou e o processo segue, a prudência, muitas vezes, política, recomenda que alterações mais substanciais na legislação sejam feitas após a confirmação da condenação, o que ainda não ocorreu. O sociólogo alega que, do ponto de vista político, essas ações são ilegítimas e imorais. Esse governo, quer dizer, ele tem uma áurea de imoralidade, talvez, pela forma como ele rechaça tudo aquilo que é visto como um passado e ele atende aos interesses dos grupos que o apoiaram. Olha a grande contradição deste governo. Propor a mudança com figuras emblemáticas do conservadorismo brasileiro. O que o governo atual alega é que há uma emergência fiscal, uma emergência orçamentária, fiscal, etc. Então, de um lado você tem um governo interino que alega isso, e de outro lado você tem o governo legítimo, eleito, que estava implantando um programa social de governo. Então há um conflito entre os dois programas, né? Isso tem que ser resolvido na arena política.